Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. O assunto da vez, retirada de guindaste que caiu sobre casas em Uberlândia, promete render muito trabalho. Infarto na academia. Menina de 13 anos passa mal e morre depois de exercícios. Trombada feia. 2 ônibus do transporte coletivo de Uberlândia batem dentro do terminal central. De Minas para o mundo. Hoje é o Dia Mundial do Queijo, com muita fartura por aqui. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 20 de janeiro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima terça-feira. Vamos juntos aqui no Minas até 1h50 da tarde, do jeito que você já sabe. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Quer ver só? BandZap liberado, a gente vai conversando ao vivo durante o programa. Você pode comentar os assuntos, mandar a sua participação no nosso quadro, ter uma denúncia, um vídeo aí da sua rua, do seu bairro, algum problema, manda pra cá que a gente ajuda você a resolver. Combinado? Lá na internet nós estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube, você pode seguir lá, se inscreva, você acompanha tudo ao vivo ou pode rever a nossa programação nas redes sociais, Instagram e Facebook. Tem notícia pra você durante todo o dia. Acabei de postar um vídeo lá falando dos nossos destaques, tá bom? E as minhas redes, @Bagnetti. Pode acompanhar o amigo também, a gente fica muito feliz. Terça-feira, estamos de volta com o quadro Advogado do Povo, temporada 2026. Depois do recesso do Judiciário, o nosso advogado está de volta. Para você participar, o BandZap está liberado. Manda o nome e a cidade onde nos acompanha e a dúvida que você tem. Uma dúvida no trabalho, foi dispensado sem justa causa, a pensão das crianças, o aluguel aí que o inquilino não pagou, mande para cá que o advogado responde para você, retornando aí, começando a temporada 2026, tá bom? A gente começa o programa de hoje com imagens ao vivo, lá então do guindaste, que caiu sobre 4, 5 casas aqui em Uberlândia no final de semana. Você está vendo agora imagens ao vivo do local. Uma grande operação acontece nesse momento. Um outro guindaste já mobilizado para retirada, então, do equipamento que acabou cedendo, acabou despencando sobre as casas aqui em Uberlândia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para você. Essas são imagens ao vivo dessa movimentação que envolve uma outra empresa de guindaste, CEMIG, né? E aí, claro, sempre alertando a vizinhança. Daqui a pouquinho a gente mostra para você. E olha só, esse assunto, né, eu estava até me recordando da semana passada. Tivemos uma série de problemas aqui em Uberlândia e aí, então, quando surge um novo problema, se esquece dos problemas anteriores. Você está lembrado disso? O que foi a pauta da semana passada? Atendimento no Hospital Veterinário da UFO, né? Greve de motoristas do transporte coletivo, nada melhor que um novo problema para se esquecer os problemas antigos, né? Me dá imagens também dessa iguaria mineira que ganhou todo mundo, é isso mesmo, gente. Hoje é o Dia Mundial do Queijo. A gente vai prestar uma singela homenagem a esse patrimônio aqui dos mineiros, reconhecido em todo o mundo. Claro, outros países também são produtores do queijo, mas nós mineiros temos aquele amor todo especial. Tô vendo aqui, ó, nossa equipe não economizou para trazer para você, então, os melhores queijos de Minas Gerais. Ó, tô suspeitando da onde está a nossa equipe. Daqui a pouquinho, então, você é meu convidado para a gente experimentar essas iguarias, tá certo? Olha só, um menino de 10 anos teve ferimentos graves depois de cair do 4º andar de um prédio aqui em Minas Gerais. Ele estava sozinho no apartamento e, segundo a polícia, ele teria cortado a rede de proteção. Num curto espaço de tempo, tivemos vários casos semelhantes, inclusive aqui em Uberlândia. Vamos ver na reportagem. O caso aconteceu neste prédio, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. No boletim de ocorrência, foi registrado que o menino de 10 anos cortou a rede de proteção instalada na janela da sala.
perdeu o equilíbrio e caiu do quarto andar. A criança foi internada em estado grave neste hospital da capital. O pai do menino disse aos policiais que deixou o filho dormindo no apartamento e saiu com a filha mais nova, de 4 anos, para comprar pão. A esposa dele estava trabalhando no momento do acidente. A polícia instaurou um inquérito para apurar se houve o crime de abandono de incapaz. Do ponto de vista psicológico, uma criança de 10 anos de idade, ela não tem uma maturidade cognitiva como um adulto para poder compreender quais os reais riscos que elas correm. No fim do ano passado, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Breno Fernandes, de 4 anos, caiu do 10º andar depois de subir na janela do banheiro. O menino passou por 3 cirurgias e voltou para casa nesse fim de semana. Em novembro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um menino de 5 anos não resistiu à queda do 12º andar, também da janela do banheiro. Uma história muito triste que comoveu todo o país, e você vê, de novembro para cá foram pelo menos 3 casos só em Minas Gerais. Uberlândia, em novembro, se bem que tem um caso citado ali em Ribeirão Preto, que está muito perto da gente, e outro caso, então, acontecendo aqui em Minas Gerais. 2 em Minas e um aqui próximo da gente em Ribeirão Preto. E essa reportagem, esses acidentes preocupam ainda mais toda a população, quem tem filho pequeno em casa, porque estamos no período de férias. A criançada não voltou para a escola ainda, então é criança o tempo todo dentro de casa e a proteção precisa redobrada para a gente não viver situações terríveis como essa. Olha só, quem passou pelo terminal central de Uberlândia ontem à tarde ficou assustado. 2 ônibus do transporte coletivo se envolveram em um acidente dentro do terminal. Deixa eu chamar a Maria Eduarda, que tem as informações. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Foi um baita susto para quem estava no local ontem no Terminal Central. Como você disse, Bagnete, 2 ônibus se envolveram em um acidente durante o embarque e desembarque de passageiros dentro do Terminal Central, mas isso aí causou vários transtornos, né? E ainda chamou muita atenção de quem estava no local. A Contec, né? De acordo com ela, o acidente não provocou tantos transtornos assim nas operações e o funcionamento conseguiu seguir normalmente ao longo do dia. Os ônibus envolvidos foi um semi-expresso da Sorriso de Minas e um outro ônibus da empresa Autotrans. Inclusive, em nota, a Autotrans informou que nenhum passageiro ficou ferido e que os passageiros foram rapidamente transferidos para outro ônibus e que conseguiram seguir viagem sem atrasos e também sem nenhum prejuízos. Além disso, a empresa destaca que os motoristas e colaboradores passam por treinamentos periódicos de direção defensiva, segurança dos passageiros e no bom funcionamento do sistema de transporte coletivo. As circunstâncias do acidente ainda vai ser analisadas pelas 2 empresas, a Sorriso de Minas e também a Autotrans. Volto com você. Tá certo, Maria Eduarda. A gente tá vendo aí, por sorte, né, dos males o menor, não atrapalhou a vida do passageiro, não atrasou a viagem de ninguém. Mas que barbeiragem é essa? Será que é barbeiragem pura? Que destruiu e muito aí a traseira, aonde o motorista veio atrás e deu uma lambada, e depois o ônibus com a frente toda detonada. Isso, gente, dentro do terminal central. Um local aí que deve ter atenção redobrada, triplicada, porque é embarque e desembarque de passageiros. Então precisa entender o que foi uma fatalidade, foi um acaso, precisa entender o que aconteceu, porque eles são, a nota propriamente disso aí, eles são muito bem treinados para isso, e no momento de bobeira me acontece um acidente desse. Não foi grave, mas poderia ser. A quantidade de pessoas que não passam dentro de um terminal. Então, alerta aos amigos motoristas de ônibus, tá bom? Vamos falar de volta às aulas 2026, porque a entrega de kits escolares na rede municipal de Uberaba já começou. Luiz Gustavo está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde para você, Luiz. Boa tarde para você, Bagnete. Boa tarde ao telespectador da Band. É isso mesmo, aqui em Uberaba, os kits escolares começaram a chegar. Ontem a Secretaria da Educação recebeu 6.300 kits escolares, todo esse volume para o público infantil de 3 a 5 anos de idade. Hoje, a parte logística da Secretaria de Educação está fazendo a distribuição na escola Anísio Teixeira
Por lá estiveram presentes a secretária de Educação, Juliana Petec, a prefeita Elisa Araújo e também a presidente da Comissão de Educação na Câmara de Uberaba, a vereadora Rochelle Gutierrez. A estratégia da Secretaria de Educação aqui em Uberaba está sendo da seguinte forma. Primeiro, eles levam todo o volume da unidade de ensino. E depois, posteriormente, as professoras entregarão esses kits aos alunos dentro de 15 dias após iniciadas as aulas. As aulas aqui estão previstas para retornar no dia 4 de fevereiro, então até o dia 19 de fevereiro, todos os kits estarão com os alunos. O valor total do investimento é de R$ 3.400.000 para a aquisição de 29 mil kits escolares de toda a rede municipal. Aqui a rede municipal é composta por 79 unidades. São 40 CMEIs, o Centro de Educação Infantil, e 39 escolas, Bagnete. Importante destacar que no ano passado a entrega dos kits escolares ocorreu em março, ou seja, já havia decorrido aí um mês de aulas. Inclusive, muitos pais reclamaram do atraso na entrega desses materiais e esse ano, então, a Secretaria de Educação conseguiu se programar melhor e as entregas estão previstas já para os primeiros dias de aula, quando forem iniciados, e até em 15 dias serem concluídos. Volto com você no estúdio, Bagnete. Tá certo, Luiz. Obrigado pelas informações. Enquanto você falava, eu estava aqui justamente recordando. A gente está cansado de ver em centenas de cidades mineiras a entrega do material escolar acontecer depois do início das aulas. Passado um mês, 2, 3. Então, para conforto de pais e alunos, em Uberaba, na rede municipal, todo mundo vai começar o ano letivo com o material devidamente entregue. Tá aí, bacana, isso chama-se programação, porque a gente está acostumado. Vamos ficar de olho nas outras cidades, aí se todo mundo vai conseguir entregar no prazo, tá bom? Mas agora, deixa eu falar para você da nova linha de limpadores perfumados. Olha só, edição especial Azulim, edição especial, tá? A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheirinho gostoso, agradável, que você só sentia em shopping, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí na sua casa. É a edição especial Azulim. Chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia, além também da fragrância ameixa negra. Eu mostro mais um pouquinho para você. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. É muito cheiroso, de muito bom gosto, tá? Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. O melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Foram presos os suspeitos de assassinar um homem no bairro Luizote de Freitas, tá? Foi aquele crime terrível na frente da esposa e de uma criança. Além de armas e um carro também foram apreendidos. Carlos Vilela está de volta falando desse trabalho de investigação. Vilela. Pois é, Bagnete, boa tarde para você, para todos ligados no Minas. Bagnete, se não fosse um crime com todas as qualificadoras possíveis, premeditado, na verdade uma execução sumária, seria com toda certeza uma trama de filme retratando aí a escalada da violência. Por outro lado, também tem a ação da polícia para esse crime que aconteceu no domingo aqui em Uberlândia, mas de um crime, Bagnete, que começou, e tudo começou em 2013, quando essa vítima de 25 anos do domingo participou, de acordo com levantamentos da Polícia Civil, de um assassinato de um adolescente lá em 2013. Quando a vítima do domingo último, agora essa vítima de 25 anos, tinha 13 anos, ela entrou numa empreitada e acabou aí assassinando uma pessoa. Agora, os comparsas queriam que ele realmente assumisse essa bronca, até porque na época ele era um antigo de menor, hoje um adolescente. Foi ameaçado
ele que já estava aí se considerando fora aí de todas as ações aí criminosas, tem passagens ou tinha passagens pelo sistema da polícia, e porque só agora essa trama ela foi dessa forma, o desfecho aconteceu como neste crime do domingo que abalou o bairro de Luiz Otto de Freitas aqui em Uberlândia, como você disse, uma execução. Esses caras, eles entraram dentro dessa casa onde a vítima morava com a mulher e o filho e abriram fogo. E depois eles desapareceram. A polícia militar esteve no local, começou a levantar as primeiras informações e no trabalho em parceria com a Polícia Militar do Estado de Goiás, esses cidadãos foram presos em Itumbiara. A pergunta é o seguinte: por que, depois de tanto tempo, 13 anos até agora, essa ação contra essa pessoa que participou de um assassinato? Nós conversamos com o delegado de homicídios, Dr. Carlos Fernandes, que tem essa resposta. No local tinha 2 cachorros que seriam assim bravos, né? E não notaram a presença a entrada desses autores no local. Aí a gente vai estar trabalhando aí todo com esse trabalho de investigação, inteligência, para a gente ver se alguma outra pessoa que estava nesse crime tinha acesso a essa residência, né? Então é um trabalho aí que vai desdobrar os próximos dias aí, para que a gente possa identificar esses demais autores. E a investigação ela vai desvendando outros crimes, né? Você viu aqui, a gente percebe que isso é muito comum, um crime atrelado ao outro, né? É a criminalidade cobrando o preço. Vamos aguardar desdobramentos desse caso terrível aqui na cidade de Uberlândia. Você vai ver que uma mulher foi ameaçada com uma faca pelo próprio irmão. O caso aconteceu no Alto Paranaíba, lá em Patos de Minas. E segundo a polícia, além das ameaças, o suspeito enforcou a irmã. A mãe, de 67 anos, estava no local e disse que o filho estava envolvido com drogas. O camarada usava a tornozeleira eletrônica e foi encontrado em um bar e, na sequência, preso e levado para a delegacia. Esse é o cenário dessa confusão. Olha só essa cifra, mais de 26 milhões de reais em produtos apreendidos pela Polícia Federal em Uberaba. É o saldo do combate ao crime organizado na região. Luiz Gustavo de volta, trazendo para a gente o saldo desse trabalho positivo, hein, Luiz? É isso mesmo, Bagnete, são mais de 26 milhões, valor correto, 26 milhões e 600 mil reais, um trabalho que leva a maior segurança para 28 cidades aqui da região. Esse é o volume que a Polícia Federal fez de apreensões nessas cidades da região. São fraudes contra o sistema fazendário e também ao tráfico de drogas, Bagnete. Isso mostra que a estratégia da Polícia Federal aqui não é só prender o suspeito, mas também enfraquecer o crime organizado. Vale mencionar que nesse período, no ano de 2025, Bagnete, foram mais de 23 operações da Polícia Federal. Isso representa 77% de aumento no que foi praticado no ano anterior e a resolução desses problemas dos inquéritos chegou a 89%. Outro índice que vale mencionar é que esses inquéritos, antes, eles tinham uma média de conclusão em até 700 dias e no último período o levantamento aponta que os inquéritos agora estão mais rápidos. Foram concluídos com 379 dias. Vale mencionar, inclusive, uma das operações aqui em Uberaba, resultou aqui na nossa região, resultou no resgate de 88 pessoas que estavam em trabalho análogo ao escravo. Também vale mencionar as apreensões de droga, foram 178 quilos de cocaína, e mais de 9 toneladas de maconha. Inclusive, nós noticiamos aí, vira e mexe, essas incinerações dessas drogas que são feitas aqui na região. Bagnete, devolvo para você no estúdio. Tá certo, Luiz. Obrigado, mostrando a efetividade do trabalho da Polícia Federal. Esse é o saldo do trabalho da Polícia Federal aí, então, a delegacia de Uberaba, né, que compreende uma série de municípios. Imagina, então, você pegar esse montante aí, então, considerando todo o estado de Minas Gerais e Brasil.
Por isso, da importância de se investir cada vez mais nas nossas forças de segurança, na Polícia Federal, também aí a abertura de novos concursos para aumentar o efetivo e também aí os resultados positivos desse trabalho no combate à criminalidade. Uma mulher foi assaltada quando se preparava para sair de casa, isso em Unai, no noroeste do estado. E parece que esse não seria o primeiro crime do grupo aí então que estava agindo na região. A Maria Eduarda chega novamente com as informações. Maria. Bom, 3 homens foram presos e um jovem, um menor de idade, foi apreendido no município de Marajó após cometerem um crime nesta madrugada após abordarem uma mulher e roubar o carro dela. O crime, como eu disse, aconteceu nesta madrugada e foi tudo registrado por câmeras de segurança. Inclusive, nas imagens a gente consegue ver que esta mulher estava saindo do veículo quando é abordada por 2 homens que estavam a pé. Ela tentou fugir, mas após isso chegou 2 homens em uma moto e conseguiu tirar ela do veículo, em seguida eles fogem com esse carro. Por se tratar de um crime muito incomum na cidade de Unai, o caso chamou bastante a atenção das autoridades. Inclusive, a Polícia Militar dos estados de Minas Gerais e Goiás conseguiram abordar o veículo, como eu disse, no município de Marajó, que fica muito próximo à cidade de Unai. Os 3 suspeitos tinham 20 e 18 anos e foram presos, e o menor tinha 17 anos e foi apreendido. Segundo os militares, eles são da cidade de Lusiânia, que fica no estado de Goiás. Agora a Polícia Civil investiga a participação deste grupo em outros roubos, pois foi registrado na mesma madrugada 4 roubos de veículos, incluindo eles motocicleta e também carros. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. A cena de fato é impressionante. A polícia já identificou, você viu que os camaradas foram presos. Eles saíram do estado de Goiás, região de Lusiânia. Tá, ali é meio que em torno do Distrito Federal, aí os caras com a cara no asfalto. Acho pouco, para tocar o terror em Minas Gerais. E olha só, você vê a pessoa saindo, acredita-se ali que não tinha o portão eletrônico, por isso que a mulher tira o carro, desce para fechar o portão, quando os malas sobem ali, e rendem a mulher. Ela foi pega completamente de surpresa. E o cara vem ali com a mãozinha, parecendo inofensivo, é uma cambada ainda com a retaguarda do motociclista. Se tivesse mais chance, recomendação é não reagir, mas se tivesse mais chance, dava um cavalo de pau em cima dessa turma aí, você ia ver o que ia acontecer. 3 homens foram presos em Araguari, suspeitos de participação na morte de um pedreiro. O corpo foi encontrado em uma mata na fazenda onde ele trabalhava, um trecho ali da BR-050 com a LMG 223. O crime é investigado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Segundo a Polícia Militar, o ajudante da vítima confessou o crime e indicou o local onde o corpo estava ocultado. Além dele, foram presos os irmãos de 21 e 25 anos e um outro envolvido de 34. A motocicleta aí então da vítima também foi localizada e apreendida. Olha só você, violência extrema. Agora, olha só, 3 mulheres foram flagradas durante o furto a uma loja em Araguari. A polícia da cidade segue atrás dos suspeitos. Volta o Carlos Vilela, que tem as informações. Vilela. Bagnete, eu suspeito que agora elas vão estar bastante perfumadas mesmo, porque elas entraram aí nesse estabelecimento para furtar nessa perfumaria. Câmeras de segurança registraram, inclusive, o momento em que elas pegam 2 frascos de perfume e logo em seguida elas dão no pé, exalaram o cheiro aí após aí essa suspeita aí. Só que a Polícia Militar foi acionada, tem todas as informações que foram registradas aí, mas quando a equipe chegou, as mulheres já haviam saído da perfumaria e não foi possível fazer a abordagem. Esse caso segue sob investigação para tentar identificar e localizar essas 3 aí envolvidas, mas que o perfume vai fazer com que a situação delas vai feder, com todo o respeito aí ao trocadilho, se a gente não tem a menor dúvida, não é mesmo? Exatamente, Casué. Vai sentir o cheiro longe da malandragem, viu? Obrigado pelas informações. A gente está vendo nas imagens aí, as mulheres até bem vestidas. Não estou falando de bom gosto, não. Estão até bem vestidas, como outra cliente qualquer, diferentemente dos malas que
assaltaram a mulher lá no carro, todos maltrapilhos. As mulheres bem vestidas entraram na loja e fizeram isso que você está vendo aí, que as imagens de segurança possam ajudar na prisão do trio. Ó, Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, advogado do povo para falar dos seus direitos. Já mande suas perguntas para cá. Doutor Leandro Souza responde para você. Eu volto já. No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Musclo ou capa de contrafilé a vácuo, R$ 27,98. Pernil com osso, R$ 14,98. Arroz Vasconcelos, R$ 20,79. Cebola, repolho ou limão, R$ 1,98. Batata, banana nanica ou cabotiá, R$ 2,95. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento Carmine, porque o melhor lugar é o seu lar. Cical Nissan, sua concessionária Nissan em Uberlândia e região. ATM Home, criando casas do futuro. Agende sua visita. Telefone 34 984 42 5412. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo e hoje retomando a temporada 2026 com o doutor Leandro Souza. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bagnete. Boa tarde a você que nos acompanha e feliz 2026 para todos nós. Energias renovadas para seguirmos em frente com a sua participação. O Band Zap está liberado. Manda o nome para cá, a dúvida, doutor Leônidas responde para você, tá certo? Doutor, vamos conversar aqui com a pergunta do Miranda. Tem uma filha de 22 anos de idade, ela trabalha e estuda e até hoje eu pago pensão. Porém, quando fiz o acordo para pagar o valor que pago atualmente, eu ganhava um salário maior. E como é que é, meu diretor? Eu ganhava um salário maior. Eu gostaria de saber se posso entrar com um pedido de revisão do valor ou se posso solicitar para pagar um valor menor. Se sim, como faço e em qualquer uma das opções. Vamos lá? Vamos lá, doutor. Compreendeu a pergunta aqui? Eu acabei me atrapalhando aqui na formulação, mas eu acredito que a gente passou o recado. Bem compreensível, tá? Muito bem, vamos lá. Perfeitamente. O nosso amigo ele tem toda a razão. Ele tem que entrar com uma revisão de pensão. Não há que se falar aqui em uma exoneração automática, tipo, vou deixar de pagar a pensão porque tem 22 anos, está trabalhando e tal, né? Nesses casos, como que a jurisprudência tem interpretado? Ele tem interpretado no seguinte sentido: caso alimentando estiver estudando, cursando o ensino superior, então há que se manter o pagamento dessa pensão até o prazo aí de 24 anos de idade, até que ele alcance essa idade. Assim tem entendido a jurisprudência, mas isso não é uma regra estanque. Então, a depender do caso concreto, isso pode ser modificado. Mas o caminho basicamente é esse, para que haja o contraditório, ampla defesa, para que se apresente as razões e você pode pedir essa revisão tendo em vista a redução no valor dos ganhos. E tem que ser dessa maneira, para que você não tenha ali que arcar com um custo que hoje talvez seja incompatível com o seu rendimento. Muito bem, doutor. O Anderson, né? Boa tarde, doutor. Me chamo Anderson, tenho 58 anos, moro aqui no bairro Luizotti de Freitas, em Uberlândia. Estou afastado por acidente de trabalho, código 91, há 4 anos. Gostaria de saber se eu me aposentar por invalidez, o valor do meu benefício será reduzido. E também, ele acrescenta, a empresa não depositou o meu FGTS nesse período. Eu tenho direito, doutor? Tem direito ao FGTS, sim. Se foi acidente de trabalho, o FGTS, obrigatoriamente, por expressa disposição de lei, ele deve ser depositado pelo empregador. Então, você pode, sim, usar aí
desse dispositivo legal, desse direito aí já estabelecido na nossa legislação e procurar a justiça para eventual recebimento dessas parcelas. E é bom que o faça para que a prescrição ela não venha fulminar o seu direito. Conforme diz aquela máxima, o direito ele não socorre os que dormem. Então, é necessário sim que você busque perante o Poder Judiciário. Doutor, olha só a pergunta do Cláudio, bairro São Jorge, aqui em Uberlândia. Doutor, eu tenho um seguro de um carro. Né? O seguro é no meu nome, mas o carro está no nome do meu pai. Meu pai bateu o carro e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Agora, o seguro está se recusando a me ressarcir. Não existe essa cláusula no contrato deles. Mesmo assim, se recusaram a pagar. O que devo fazer numa situação como essa, doutor? Procurar a justiça. Procurar a justiça com fundamento na ausência de previsão legal. Né? Se não há previsão legal para a exoneração do prêmio de seguro, em função aí do teste do bafômetro como positivo, então sim, você pode buscar na justiça a reparação do prêmio de seguro. É o caminho que você tem que tomar, não há outro jeito. De fato, sim, é uma questão de interpretação aí de cláusula contratual. Tem que ser isso aí analisado, porque ainda que também não haja essa previsão no contrato, isso pode sim ser discutido. É normal que a seguradora ela use de todo e qualquer subterfúgio que ela vislumbrar à sua disposição para não pagar o prêmio. Ela tem um corpo jurídico pronto para poder brigar na justiça a qualquer tempo. Mas você vai ter que buscar a justiça para receber, porque você tem aí a negativa de pagamento voluntário. Doutor, o Kesley está acompanhando o programa, conta pra gente que trabalha como soldador MIG e eletrodo e nunca recebeu insalubridade. Ele quer saber, né, ele de fato tendo direito, como requerer aqui então a insalubridade. A insalubridade tem que ser processada na Justiça do Trabalho. Tem que entrar com ação, requerer o juízo adicional de insalubridade, o pagamento de todo o período que você trabalhou, observado os últimos 5 anos. E, de fato, dentro do processo, o juiz vai nomear um perito, de modo a averiguar se há ou não naquele local de trabalho o agente insalubre. Se ficar caracterizado insalubridade, você vai receber todo o adicional por todo o período que você trabalhou, observado os últimos 5 anos. Doutor, muitas perguntas aqui chegando para a gente. Olha só, o Djalma de Uberaba. Doutor, queria saber se o médico me deu um atestado de 30 dias, até 23 de janeiro. Apresentei o INSS, mas o mesmo marcou uma perícia para o dia 23 de fevereiro. O que fazer numa situação como essa, doutor? Pois é, aí o que se recomenda é voltar ao trabalho, né? Aguardar ali a perícia, porque esse período aí que você não estiver trabalhando, aguardando a perícia, caso você não retorne para a empresa, você não vai ali receber esse valor. Agora, se a perícia for favorável, você vai receber aí todo o retroativo, contados aí da data em que for reconhecida a incapacidade. Doutor, o André, da cidade de Uberaba, quer saber o seguinte: se o trabalhador é registrado, mas não recebe corretamente horas extras, o que ele deve fazer? Primeiro, notificar o empregador para que possa regularizar. O caminho mais célere e que se recomenda é tentar resolver pacificamente. Se não resolver, você vai ter que buscar a justiça para receber, para que o juiz determine o pagamento dessas horas extras. Você poderá fazê-lo estando na empresa ou quando você deixar a empresa. O que ocorre na prática é as pessoas cobrarem as horas extras quando ele sair da empresa. Essa é a primeira participação do Dr. Leandro Souza, ele continua conosco, então você pode continuar através do WhatsApp e mandar as perguntas. Ele retorna no programa para tirar as suas dúvidas. Combinado, doutor? Combinado, que é daqui a pouquinho, começando bem em 2026. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Queijo, um produto extremamente mineiro e que teve seu reconhecimento no ano passado como Patrimônio da Humanidade. Deixa eu chamar meu amigo Carlos Vilela, que gosta de um queijinho, para falar para a gente dessas iguarias, hein, Carlos Vilela? Eu tô vendo que você está muito bem acompanhado do queijinho e passando vontade na gente. Baguinete, imagina que moral você degustar um produto que é tido como patrimônio da humanidade, patrimônio material, cultural, saboral da humanidade. Esse, ó.
esse é um autêntico queijo maturado. Mas o queijo ele vai do maturado até o princípio dessa cadeia maravilhosa da qual o Brasil hoje detém o melhor do planeta. Eu vou conversar com o Pedro Henrique, porque de queijo você entende tudo, né, Caboclo? E aqui vai do maturado até o queijo fresco, ele tem muita saída. Qual que é a diferença do queijo maturado para um queijo fresco, Pedro Henrique? Tudo bem? O queijo maturado, ele se diferencia do queijo fresco pelo tempo de maturação. É o tempo ali que o queijo vai perdendo um pouco o soro, vai ficando com um sabor um pouco mais concentrado, com bastante tempo. O queijo fresco é aquele feito na hora, sabe? Para comer ali num cafezinho da tarde e tal. Isso vai de gosto pessoal, mas é o normalmente utilizado. Agora hoje, 20 de janeiro, Dia Mundial do Queijo. A procura tá grande. Qual que é a preferência do consumidor por esse patrimônio da humanidade, Pedro? Rapaz, aqui na loja vem gente procurando tudo que é queijo. Queijo importado, tem queijo meia cura, queijo maturado e o próprio queijo fresco também. Todos esses queijos têm muita saída aqui. Ô, Bagnete, o queijo aqui, tem queijo que você nem imagina. Dá licença, chega aqui, olha aqui, isso aqui. Não, olha aqui, Bagnete. Eu não tô querendo judiar de vocês, não. Mas esse queijo aqui, que faz parte da história também do queijo. O que é esse aqui, ô Pedro? Isso aqui é uma ricota temperada. Ela é temperada com pesto e tomate seco. E aí dá um sabor inconfundível. Isso aqui para comemorar o 20 de janeiro não tem como, né? Isso aqui vai bem com o quê? Com um café, com uma lambadinha? Rapaz, essa aí ficou boa com a cervejinha, viu? Deixa eu te falar, cafezinho da tarde também funciona bem. Mas você pode combinar aí com o que você gostar mais que vai ficar incrível. Tá certo. Bagnete, em nome da Band Triângulo, a gente vai presentear, né? Vou levar para você um queijinho patrimônio da humanidade. Aguenta aí, mas faz aquele cafezinho, porque um queijo com café também cá para nós, viu? Ô, Carlos Vilela, você sabe que a gente não enjeita um queijo, né? Obrigado aí pelo presente, uma singela homenagem ao Dia Mundial do Queijo. Se o Carlinhos Vilela puder mostrar mais uns queijinhos pra gente, a gente agradece. E o queijo vai bem com tudo, com um cafezinho, doce de leite, doce de goiaba, também aí, você também aí com uma cervejinha, com um vinho. O queijo é bem-vindo em qualquer circunstância, derretido, gelado, meia cura e por aí vai, né? Não é à toa, esses dias mostramos aqui o melhor queijo de Minas Gerais, produzido em Araxá, e essa infinidade de opções para quem é apaixonado por queijo. Queijo é melhor que muita gente, combina com tudo e fica aqui a nossa singela homenagem a esse patrimônio da humanidade e uma marca registrada dos mineiros. Aonde você vai, qualquer cidade que você vai, qualquer estado que você passa, você é de Minas? Você trouxe um queijo? Você tem um queijo aí? É bem assim, tem que andar com a capanga cheia de queijo por onde a gente for levar aqui essa marca registrada de Minas Gerais. Vamos lá para Uberaba? O primeiro levantamento rápido do Aedes aegypti, o Lira, apontou o risco de epidemia de dengue na cidade, principalmente devido a esse período de chuva. Luiz Gustavo está de volta para fazer esse alerta para a gente. Luiz. É isso mesmo, Bagnete. Esse Lira, ele teve início no mês de janeiro e nós chegamos a noticiar quando esse levantamento iria começar. 12 bairros aqui de Uberaba estão em situação mais crítica, em situação alarmante, quando o índice está acima de 10%, o índice de infestação. Entre esses bairros estão bairro Abadia, bairro Fabrício, que são locais muito populosos e na região central de Uberaba. Por outro lado, alguns bairros aqui como Jardim Belo Horizonte, Elza Muí, Oneida Mendes, registraram um índice abaixo de 1%. Esses bairros, inclusive, com melhor desempenho, com pouco índice de infestação, são mais afastados. Os principais focos estão dentro das residências, isso indicou o estudo aqui em Uberaba, estão em vasos de plantas, também nos bebedouros dos animais e materiais inservíveis. Aqui em Uberaba, a Secretaria de Saúde pede que, caso algum possível foco de criadouro do mosquito da dengue seja localizado, para que faça a denúncia no Disque Dengue. O telefone é o 3317-4660. Lá em Araxá, Bagnete, esse estudo Lira também foi feito no início do mês de janeiro.
as residências visitadas totalizaram 2.000 imóveis e por lá o índice de infestação ficou em 3,4%. Inclusive, alguns bairros como Pedra Azul foi mencionado no estudo da Secretaria de Saúde lá de Araxá. Agora é um período em que a proliferação ela é um pouco mais avançada devido à combinação de calor e chuva e fica orientação para os moradores aí terem cuidado redobrado porque os principais focos estão dentro das casas. Eu devolvo para você, Bagnete. Obrigado, Luiz. É isso mesmo. O alerta ele é generalizado, né? A gente está citando alguns exemplos aqui de cidades da nossa região, mas isso vale para toda Minas Gerais, para todo o Brasil, justamente pela época do ano, período chuvoso. Então a gente sabe da incidência aí do mosquito e, consequentemente, casos da doença. Então é sempre nessa época do ano, início, aí janeiro, fevereiro e março, que as chuvas se intensificam, consequentemente, aí a dengue acaba acompanhando. E a gente precisa tomar medidas para evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, o número de casos da doença. Uma menina de 13 anos morreu depois de fazer exercícios físicos em uma academia em Uberlândia. A morte está misteriosa até o momento, está sendo investigada. Maria Eduarda atualiza a gente do que pode ter acontecido. Maria Eduarda. Bom, a Ana Beatriz Souza Prado, de 13 anos, morreu após supostamente infartar em uma academia aqui na cidade de Uberlândia. De acordo com as informações preliminares, indicam que esta vítima passou mal na academia, pois sofria de asma e ao ver que precisaria da bombinha, ela não estava, teria acabado, ela precisou ser encaminhada ao hospital pela família e ficou internada desde o dia 14 de janeiro, mas infelizmente ela não conseguiu resistir. A gente está entrando em contato com a família para entender melhor o caso e saber o que aconteceu com essa jovem. O velório acontece hoje e já está acontecendo, que começou às 1 da tarde na funerária Ângelo Cunha e o sepultamento vai acontecer às 5h30 da tarde no cemitério Campo do Bom Pastor. Bom, nossos sentimentos aqui da Band, para esta família que acredito que deva estar sofrendo muito, Bagnete. Obrigado, Maria Eduarda. De fato, é um momento muito delicado. A gente deixa a nossa solidariedade à família. É um caso que precisa ser tratado aí, então, com muita atenção. A investigação precisa entender o que aconteceu. A princípio, uma adolescente de 13 anos, uma menina de 13 anos que estaria fazendo exercícios em uma academia, teria passado mal e acabou morrendo. Então, a investigação vai trazer à tona o que de fato aconteceu. A família não tem a menor condição de falar nesse momento. A gente segue acompanhando o caso aqui para tentar entender, junto à polícia, por que essa jovem estava na academia, se tinha autorização dos pais, se a academia permite aí então menores de idade fazendo exercício, para elucidar o que aconteceu. Muito nos preocupa, justamente pela idade dessa menina. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, tem mais Advogado do Povo. Mande suas perguntas, eu volto já. O Sicoob Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você. Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Sicoob Aracop. Deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. Na virada Bernardão é oferta de verdade. Pra começar o ano no azul. Filé de peito de frango sadia 1 kg, R$ 18,99. Costelinha suína congelada sadia, R$ 14,99 o quilo. Rosquinha de coco Marilã 500 gramas, R$ 4,78. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg, R$ 3,98. Cebola extra, beterraba, cenoura, limão, melancia, R$ 2,98 o quilo. Ovos brancos Perfa com 20 unidades, R$ 7,49. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O Sicoob Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você.
Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Sicoob Aracope, deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Estamos de volta com o Dr. Leandro Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, começando bem esse ano de 2023. Inclusive, doutor, o recesso do Judiciário encerra agora também, né? Isso, perfeitamente. O recesso do Judiciário ocorre. Na verdade, o recesso judiciário e prazos processuais são coisas distintas que podem ter uma certa confusão. O recesso judiciário vai de 20 de dezembro a 5 de janeiro. Do dia 6 em diante, o judiciário ele retoma os seus trabalhos. Porém, os prazos processuais ficam suspensos para os advogados e demais partes, que ocorre de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, a partir de amanhã, 21, iniciam-se a contagem dos prazos processuais. Então, determinado processo em que um advogado tem que se manifestar, a contagem inicia-se no dia 21. Está aí tirando toda e qualquer dúvida. Doutor, voltamos aqui com a pergunta da Lúcia. Boa tarde, doutor. Eu trabalho há 3 anos em uma empresa de serviços gerais. Há 90 dias fiz uma cirurgia, só que o meu benefício foi negado, porque a justificativa é porque eu ganho meio salário mínimo e não teria direito a receber. Procede essa informação, doutor? Tem que analisar a questão da contribuição. Você só recebe benefício se você contribuir com a Previdência. Então, existem os valores estabelecidos na lei. Você pode contribuir sobre um salário, sobre 2, sobre 3, na condição de contribuinte individual, como empregado. O que faz o benefício ser negado é a ausência de contribuição previdenciária. Então, tem que analisar para verificar se existe ou não essa contribuição e, assim, procurar o Poder Judiciário para eventual negativa ilegal. Doutor, a pergunta do Antônio Salgueiro, bem específica, ele nos conta que ele tem aposentadoria e pensão. Ele quer saber se ele tem direito a pleitear isenção do imposto de renda, uma vez nessa condição de aposentado e pensionista, ele já ter passado por 2 cirurgias contra o câncer. Olha, esse é um fato que foge um pouco da nossa alçada, mas existe um rol estabelecido na lei que isenta de pagamento de imposto de renda. É uma questão de verificar este rol, verificando se ficar ali enquadrado que essa doença incapacitante, ela dá esse tipo de isenção, sim, pode ser pleiteado, sim, perante a Receita Federal. Aí pergunta, doutor, é nessa linha, né, aí então das doenças, a Maria gostaria de saber se quem teve câncer de pele pode se aposentar. Ela está acompanhando a gente lá em Araxá. Em situações assim, né, aonde procurar essas informações, doutor? Então, você pode procurar essas informações hoje no site do INSS, que traz ali algumas informações relevantes, mas essa questão de determinada doença poder ou não aposentar, isso quem vai dizer ao final, dentro de um processo, é a própria perícia. Todo o processo administrativo no INSS ou judicial que tramita no Poder Judiciário para averiguar a incapacidade das pessoas é apenas, então, somente a perícia, uma vez que nós, advogados, juízes, demais operadores do direito, não detemos esse conhecimento médico. Então, apenas o médico vai ali atestar, segundo as regras da medicina, acerca da incapacidade. Então, sempre dessa forma. O que a gente orienta é você buscar a consulta aí do profissional para que ele possa estudar o teu caso e, dentro da sua especialidade, dar um parecer efetivo. Perfeitamente. Doutor Carlos, do bairro Guarani, está nos acompanhando. Ele conta que tem uma filha de 16 anos e ela expressou a vontade de viver com o pai.
pela idade, ela tem o direito de escolha? Hoje, a guarda é da mãe. Sim, ela tem o direito de escolha, sim. Ela manifestando essa vontade de forma inequívoca, pode sim haver essa inversão de guarda, mas isso tem que ser efetivado através de um processo. Tem que se manifestar nesse processo, entrar com um pedido, né, incidental, fundamentar esse pedido, requerer a oitiva da própria daquele que está sob guarda, no caso aí da tua filha, e assim o juiz decidir. Se ele entender que a vontade dela e essa inversão de guarda não trará qualquer tipo de prejuízo e ela for recomendável, pode ocorrer. Quando eu falo pode, não quer dizer que vai ocorrer. O juiz vai ter que analisar o caso concreto, o Ministério Público também vai ter que dar o seu parecer e, se for nessa linha, pode ocorrer essa inversão de guarda. Doutor, já a Jéssica de Uberaba está trazendo uma questão, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, não está muito bem formulada a pergunta, mas a Jéssica conta que saiu de licença maternidade e está recebendo pelo INSS. Só que ela recebe o combinado, o salário dela na carteira é de R$ 2.800. Só que agora, né, pelo benefício, ela está recebendo apenas um salário. É isso mesmo, doutor, essa proporção? Esse é o ponto, né? Vamos lá, né? Na verdade, quando a pessoa é empregada e ela vai receber o benefício maternidade, quem paga, na verdade, ali é o empregador. O empregador, esse valor ali, ele vai descontar perante o INSS e deve ser de acordo com o salário integral. Então, se está recebendo ali um valor abaixo, tem que verificar junto ao seu empregador para que possa ter essa devida correção. Até mesmo porque a Constituição, ela proíbe, né? Aí ela fala assim acerca da vedação, a diminuição de salário. Então, não pode se diminuir os patamares. Existem as exceções previstas na lei, mas é caso que eu entendo, neste primeiro momento, que não haveria que se falar nesse tipo de redução. Tem alguma ilegalidade aí que tem que ser verificado. Doutor, o Leonardo, ele conta que tem uma união estável e quer desfazer a união estável. Ele tem uma filha menor de idade. Poderia me informar quanto tempo demora para essa união ser desfeita? Ele conta que está noivo e pretende marcar um casamento para julho. Será que essa situação consegue ser resolvida, então, antes do mês de julho? Olha, depende, né? A gente vai ter dois fatores. Se tiver concordância da outra parte, vai ser rápido. Creio que a outra parte sendo citada do processo, o juiz já pode decidir liminarmente acerca do encerramento dessa união estável. Só haveria alguma forma aí de dificultar o trâmite processual aí desse reconhecimento se a outra parte negar, pelo menos nesse sentido. Mas é possível sim, mas aí vai depender de você ter ali a contratação de um profissional, uma capacidade de negociação com a parte contrária, pelo menos para decidir apenas e tão somente sobre a união estável. E depois discute-se os demais pedidos relacionados a esse tipo de processo. Doutora, a Patrícia de Uberaba está nos acompanhando, conta que a mãe dela é idosa, tem 90 anos. A dúvida é, o plano de saúde dela pode ser reajustado todos os anos? É normal esse reajuste? O reajuste do plano de saúde, ele é normal, mas existe um limite e você não pode ter a discriminação. Então, tem que observar ali a questão do contrato, o que reza esse contrato de seguro de saúde, e de modo, então, a estar compatível com as regras da ANS e com as regras que regulamentam aí os planos. Então, existe um limite, eu não posso ficar reajustando para o resto da vida. Existe uma idade teto, isso aí eu tenho que verificar qual é, mas a partir dessa idade não haveria mais que se falar em reajuste por idade, apenas os reajustes anuais decorrentes aí de fatores inflacionários. Doutor, o Gilberto está acompanhando o programa. Gilberto, vê se eu entendi bem a pergunta, vou ler exatamente como está aqui. Boa tarde, doutor. Sou motorista e sou sem tirar férias desde 2020. Assino as férias, recebo, trabalho, mas não me oferecem comprar. Nunca recebi nada a mais. Está certo isso, doutor? Como é que funciona essa questão das férias? Certo, não está. Você assinar um documento e que aquilo não é verdade, tem uma fraude aí, né? Tem uma fraude. Agora, se essa fraude você concorda ou não concorda com ela, aí é um ponto que vai ter que ser verificado, mas certo não está. O empregado ele tem direito a tirar férias. Não necessariamente ele pode vender 100% das férias. A lei nem autoriza-se a vender 100% das férias.
Então, o empregado, se ele não descansar, ele vai ter sérios problemas na sua saúde. As férias, quando surge o direito às férias, visa justamente dar ao trabalhador o direito dele se recuperar suas energias para que ele possa ali prestar o seu serviço dentro de uma jornada de um ano, dentro de um tempo, de um período de um ano. Então, essa assinatura, se for imposta pelo empregador, você pode provar por todos os meios, pedir a nulidade, pedir o pagamento dessas férias em dobro. Mas você precisa provar isso dentro do processo. Uma vez que você está assinando um documento, aquilo tem presunção de veracidade. Ou seja, aquilo, em regra, é verdade. Mas você pode provar que aquilo ali não reflete a realidade prática. Doutor, o Ivan conta pra gente o seguinte. Meu filho tinha uma ação remida de um clube. Foi feito um chamamento de capital, uma chamada de capital. Ele não quitou a dívida. O clube não melhorou em nada. Agora, fiscaram essa ação para pagar a dívida. Isso é correto, doutor? Olha, isso aí é o seguinte, é uma questão de direito contratual. E o que se decide dentro de uma assembleia, ainda que você não vote nessa assembleia, você tem que concordar com aquilo. Agora, é claro, se ficou pactuado de fazer algo e aquilo não foi feito, você pode questionar a validade daquilo que foi decidido em assembleia. Então, regra geral, que está sendo decidido ali dentro de uma assembleia é válido, ainda que você dela não participe, ainda que você não vote, mas você ali, concordando ali, ainda que com a sua ausência, você tem que cumprir, ou seja, pagar ali aquela chamada de capital. Ah, mas eles não cumpriram aquilo que foi prometido. Claro, você pode levar para a justiça e questionar, mas nesse primeiro momento a cobrança da dívida é legal. Aí você tem que levar para a justiça e questionar perante o Poder Judiciário o descumprimento aí por parte do clube, que vai ter direito ao contraditório e esclarecer por que ele não cumpriu aquilo que foi determinado. Doutor, aqui é o Paulo Eduardo que está participando. Acho que vou ter que trazer meu óculos para cá, eu já não estou enxergando mais direito. Doutor, o nome foi negativado por uma dívida que a pessoa não reconhece. Qual o primeiro passo diante de uma situação como essa? Primeiro passo que a gente recomenda, tem que contratar um advogado para ele entrar com pedido liminar, para limpar o teu nome enquanto o processo estiver tramitando. Porque aguardar o término de um processo com nome sujo, de fato, é um prejuízo enorme. Então, 90% dos casos, o juiz ele defere essa liminar para que você responda o processo com o nome limpo. É o primeiro caminho. E assim, buscar perante o Poder Judiciário o pagamento dobrado, a gente chama isso de repetição de indébito, caso a dívida não exista ali qualquer relação jurídica, e junto com esse pedido ainda o dano moral. Doutora Ana Flávia quer saber o seguinte, quem está afastado pelo INSS corre o risco de ser demitido quando voltar ao trabalho? Esse risco sempre existe, né? Infelizmente, não existe na lei algo que proteja deste evento. Agora, o que nós temos na nossa legislação é a proibição da dispensa discriminatória. Em muitos casos, quando a pessoa volta do INSS e ela é dispensada, existe aí uma discriminação velada, ou seja, né? Eu vou ficar aqui na empresa com uma pessoa doente, que afasta. Se isso ficar provado, aí sim a empresa pode ser condenada por dano moral e ainda é obrigada a reintegrar o empregado. Então, gente, eu estou dizendo o seguinte, poder não pode, se for discriminatório não pode. Agora, se a empresa provar que ela está dispensando por uma questão econômica, por uma questão ali técnica operacional, aí sim não há que se falar em indenização. Doutor, ainda sobre dispensa, o Ricardo, meu xará, quer saber o seguinte, a empresa pode demitir o funcionário sem justa causa a qualquer momento? Pode, a qualquer momento, e não precisa falar por quê. Porque vigora no direito brasileiro o princípio da dispensa imotivada. Não é o que ocorre com a maioria dos países da Europa, ao contrário de que muitos não saibam. As pessoas talvez acreditam que a Justiça do Trabalho brasileira ela é muito protetiva, nem tanto assim. Ela é parcialmente protetiva. Lá na Europa, para dispensar alguém, você tem que falar por quê, e se a motivação for válida, aí sim a dispensa ela é confirmada. Aqui no Brasil, não. Você pode dispensar, não precisa falar por quê, desde que essa dispensa não seja discriminatória, por motivo de raça, cor, etnia, visão política, religião, etc, etc. Doutor, temos a pergunta aqui do Emerson. Sou motorista, me afastei em 2019 por conta de um câncer de tireoide. Fui uma perícia em 2/8 de 2021, desde lá não recebo do INSS.
Meu atual advogado deixou meu processo arquivar porque o juiz da Justiça Federal alegou que não contribuía com o INSS, sendo que sou CLT. O que posso fazer, doutor? Olha, aí nesse caso, se não houve a contribuição para a Previdência, tem um problema relacionado ao empregador. O empregador deu causa a este evento. Ele não recolheu o INSS do empregado. Então, você tem que se voltar contra a empresa, que não recolheu esse INSS. Entendeu? Então, você agora vai ter que procurar uma outra justiça, a Justiça do Trabalho, para poder pegar todo esse prejuízo, todo esse período que você não recebeu os salários e ali colocar na conta do empregador. No primeiro momento, esse é o caminho que eu vejo. Agradecer, doutor Leandro Souza, pela primeira participação de 2026, com muitas perguntas, doutor. Muito obrigado. Seguimos juntos nesse ano, se iniciando aqui o nosso Advogado do Povo. Perfeitamente, Magnete. Será um prazer. Eu, doutor Leandro, vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, na sequência tem mais Minas Urgente para você. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas quentes para você aproveitar a estação. Leite Semil, 1 litro, R$3,39. É isso mesmo, só R$3,39. Leite Ninho, 380 gramas, R$18,90. Nikito, 120 gramas, R$1,89. Tá muito barato. Coxas de frango Pif Paf, 1 quilo, R$7,49. Preço imperdível, só R$7,49. Lava roupas brilhante, 2,2 kg, R$18,90. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix. O menor preço é logo aqui. Quando a cidade melhora, a vida das pessoas muda. Melhora para quem agora consegue dar entrada na casa própria. Melhora para quem esperou décadas e agora tem a escritura da sua casa. E melhora para quem sabe que chegar mais cedo em casa é qualidade de vida. Em 2025, Uberlândia investiu em gente, gerou oportunidades e cuidou de quem vive aqui. E em 2026, vem muito mais. Prefeitura de Uberlândia, com você por todos. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, nossa amiga Vanessa Pires, dando ar da graça aqui no Minas. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos vocês. Terça-feira a gente fala muito sobre saúde. E em janeiro a gente fala também sobre as ações para que as pessoas entendam mais sobre a hanseníase, cuidado, tratamento e principalmente nesse ano a campanha que tem sido feita na nossa cidade é sobre o diagnóstico. Então nós vamos esclarecer tudinho para vocês. E janeiro também, janeiro branco, a gente fala sobre saúde mental, o que vem afetando muito a saúde mental das pessoas, as redes sociais, as mídias. Então eu vou trazer aqui um publicitário que também é especialista no assunto quando a gente fala sobre a nossa mente e ele vai falar sobre como lidar com tanta informação, com tantas opiniões, sem surtar, sem prejudicar a nossa saúde mental. Então, o programa tá caprichado, daqui a pouquinho, terminando o Minas Urgente, viu, Bagnete? Aí eu chego e tô esperando vocês. Tá combinado, Vanessa, bom programa para você, tá todo mundo ligadinho para cuidar da saúde. Band Mulher coladinho aqui no Minas Urgente. Olha só, vamos saber então como é que estão os trabalhos de retirada do guindaste que caiu sobre 4 casas aqui em Uberlândia no final de semana. Um trabalho que se estende. Alexandre Leal está ao vivo com a gente, direto do local, trazendo as informações. Boa tarde para você, Leal. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a você ligado no Minas Urgente. Pois é, os trabalhos já começaram aqui na rua. Eu vou só me afastar um pouquinho. Vocês estão vendo aquele guindaste ali no fundo? Pois é, ele é um dos apoios justamente para tirar a alça que estava levando a piscina até o fundo da casa. Uma piscina estava sendo colocada no fundo de uma casa, mas acabou que o guindaste que estava justamente levando essa piscina, ele acabou tombando, como a gente já sabe. Então, aquele guindaste ali, ele suporta 200 toneladas. Já foram colocados apoios, que são as chamadas sapatas ou encalços, para justamente ele ficar
bem sustentado, para que não haja outro acidente, obviamente. Também estão sendo colocados contrapesos ali, são 22 toneladas de contrapeso. Eu só vou virar um pouquinho a câmera aqui, vocês estão vendo, este outro também, guindaste, vai entrar na operação. Esta operação está envolvendo 19 pessoas. Quem está monitorando toda a operação para justamente destombar o guindaste que tombou e tirar a alça são o Corpo de Bombeiros, o Detran, a CEMIG já veio aqui, já desligou a rede elétrica, ou seja, o bairro, essa rua aqui está sem energia elétrica, os moradores estão até se queixando, mas enfim, quem saiu de casa mais cedo não vai poder retornar, porque a rua está completamente interditada. E quem queria sair talvez agora, não vai poder, até que todo o serviço termine. Eles imaginam que consigam retirar justamente a caçamba, destombar, e depois destombar a alça. Tudo isso vai demorar aí, talvez até quarta, quinta-feira. Bagnete. Tá certo, Léo. Obrigado pelas informações. Alexandre Leal ao vivo, acompanhando aí então toda essa movimentação, uma mega operação. Você viu outros 2 grandes guindastes estão sendo utilizados para retirar o braço que acabou tombando, depois retirar aí a parte do caminhão. A energia foi desligada, então o acesso está limitado, tá? Um trabalho que deve aí durar mais 1 ou 2 dias e a gente vai atualizando para você aqui no jornalismo da Band Triângulo. Combinado? Com essas imagens, o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Tá bom? A todos uma ótima terça-feira, um forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água, de cana, de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse ar pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte